Voltei para a gente finalizar nossa aula 6, a aula que trabalha orçamento, riscos e edital. E nesta parte 4, a gente vai estudar um pouquinho sobre as modalidades e os tipos de licitação na Lei 14.133 de 2021. As modalidades vai depender do objeto que eu estiver trabalhando, tá bom? E os tipos é exatamente qual será a forma que a administração vai adotar para selecionar a sua proposta mais vantajosa. E aí depende, pode ser menor preço, pode ser técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, assim vai. Então bora lá, vem comigo. A Lei 14.133 também trabalha 5 modalidades de licitação. 4 delas já conhecidas por nós: a concorrência, o pregão, concurso e o leilão. A modalidade diálogo competitivo é que é a grande novidade. Ainda assim, a gente não pode esquecer que a forma procedimental da fase externa acabou ficando uniforme, né? De uma mesma forma para todas essas modalidades, tá bom? Significa o quê? Que eu tenho a abertura das propostas, depois o julgamento, antes da fase de habilitação, abertura dos documentos. E eu ainda posso ter ou não lances, tá bom? Essa passa a ser a regra para todas, ok? O que eu posso utilizar a fase de habilitação antes da proposta e seu julgamento? Sim, eu posso, desde que devidamente justificado. Não é essa a regra, essa é a exceção. Então, esta forma procedimental se uniformizou aqui na Lei 14.133. Então, bora lá, vamos ver. Não tá muito na ordem da lei aqui, eu vou estar falando um pouquinho e iniciando pelo concurso. O concurso é uma modalidade com a escolha de trabalho técnico, artístico, científico, igualzinho com o que a gente tinha, tá? Também nas condições do edital, quando estiver formatando esse edital, a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e forma de apresentação do trabalho, as condições da sua realização e o prêmio que eu vou conceder para o vencedor ou para os vencedores, assim como a cessão dos direitos patrimoniais por esse vencedor ou por esses vencedores permanece exatamente igual. A pequena diferença da Lei 14.133, que ficou bem interessante aqui: essa cessão dos direitos patrimoniais não poderá mais ser por prazo determinado. Ela deve corresponder à conveniência e oportunidade das autoridades competentes, tá bom? Então, essa é a novidade trazida aqui para a modalidade concurso na nova lei. Ah, lembrei, não vamos confundir esse concurso da modalidade licitatória com aquele concurso público que é para o ingresso em um cargo, em uma carreira dentro da administração pública proveniente de provas e títulos, que tá lá na Constituição Federal, artigo 37, tá bom? Então, não vamos confundir com esse concurso público aqui, é concurso para escolha de trabalho técnico, científico, artístico, dentro da modalidade licitatória, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o leilão. O leilão é utilizado sempre quando a administração tiver interesse em vender, alienar um bem imóvel ou móvel que lhe seja considerado inservível ou proveniente de uma apreensão legal, igual ao que a gente tinha. Agora, a grande novidade aqui na lei é que ela só destinou a modalidade leilão para essas duas formas de alienação, bens imóveis e móveis. Isso ficou muito legal. Por quê? Porque a Lei 8666 de 93, que será revogada, ela também previa o modo de concorrência para aqueles bens já desafetados da administração pública, né? Ela só previa, lá no artigo 19 da 8666, o uso da modalidade leilão quando a administração recebesse os bens em dação em pagamento, né? Então, esse bem vindo por uma dívida, por uma troca, né? De dívida líquida lá com a administração pública, ou quando ela vinha por uma ação judicial.
Então, aqui, só nessas duas hipóteses, a administração podia utilizar a modalidade leilão, caso contrário, era a concorrência. Muita coisa, né? Aqui a Lei 14.133 uniformizou, é leilão em qualquer circunstância e ponto final. Então, ficou muito, muito mais fácil. Vamos ver as regrinhas que eu vou precisar colocar lá dentro do meu edital de licitação? São 5, ó. Descrição do bem com as suas características e, no caso de imóvel, a sua situação e as suas divisas, com remissão à matrícula ou os registros. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo que poderá ser alienado e as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado também. A indicação do local onde estiverem esses móveis, os veículos e os semoventes, o sítio da internet e o período que ocorrerá esse leilão, salvo se excepcionalmente ele for realizado na forma presencial e que deverá, né, ser por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração estar utilizando o modo eletrônico, tá? A regra é o modo eletrônico. Hipótese em que deverá ser indicado o local, o dia e a hora da sua realização, se eu estiver aqui no modo presencial, em caráter excepcional, tá bom? E a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Uma coisa muito legal que a gente precisa lembrar aqui é que a Lei 14.133 suprimiu a obrigatoriedade de apresentação de documentação. Por isso, nem se usa o registro cadastral. Então, é só uma lembrança mesmo dessa modalidade leilão, tá bom? O que eu lembrei aqui na modalidade, vou voltar um pouquinho ao concurso, é que a lei que será revogada, 8666 de 93, ela diz que para o concurso precisa de um regulamento próprio. Aqui a Lei 14.133 silenciou sobre esse regulamento, que basicamente é o termo de referência, tá bom? Então, ele já traz aqui aquelas condições que eu já falei aqui para vocês. Então, basicamente, já são as condições, as regrinhas para ser desenvolvido aqui, os interessados poderem participar do concurso. Agora a gente vai falar da nova modalidade, queridíssima. Vamos ver como que ela vem aqui, o diálogo competitivo. Quando é que eu vou utilizar essa modalidade do diálogo competitivo? A lei, ela diz em duas hipóteses aqui. A primeira, quando a administração ela tiver a intenção de contratar objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão ou da entidade, né, ter a necessidade satisfeita sem adaptação dessas soluções tecnológicas disponíveis pelo mercado, como a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela própria administração pública, tá bom? Então, aqui ela pode sim pensar no uso da modalidade diálogo competitivo. E também, olha, verificar a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades, com destaque para soluções técnicas mais adequadas, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato, né? Então, é exatamente quando a administração, principalmente aqui, embora a gente já tenha a Lei Complementar 182 de 2021 para o uso das startups, me faz muita remissão da condição tecnológica que é embutida também nessas formas de trabalho, de atividade empresarial das startups. Então, é exatamente isso, a inovação tecnológica, técnica, principalmente quando a administração, ela sabe que ela não tem condições de definir esse objeto com precisão suficiente às suas necessidades. Aqui é importante fazer um parênteses. Eu já fiz lá atrás, quando a gente trabalhou o procedimento auxiliar do PMI, procedimento de manifestação de interesse. Por quê? Porque conversa muito com essa modalidade. A grande diferença aqui é que o diálogo competitivo amarra obrigatoriamente as duas fases. Primeiro, a investigação de qual objeto é o melhor objeto tecnológico e de inovação que vai atender às minhas necessidades, a administração pública, como a
fase competitiva de apresentação das propostas e seleção da proposta mais vantajosa. Então, lá na PMI, eu investigo o mercado, mas eu não tenho obrigatoriedade de abrir procedimento de licitação. Aqui no modalidade diálogo competitivo, eu sou obrigada a fazer essas duas etapas. Então, eu tenho uma primeira etapa, um primeiro edital, que ele é publicado com 25 dias úteis de antecedência, que é a fase diálogo. Nessa fase, olha o que a lei coloca aqui pra gente. Lá no nosso edital. Primeiro, descrever as suas necessidades e exigências, descrever os critérios objetivos para essa pré-seleção dos licitantes, prever a possibilidade de revelação das soluções propostas ou das informações de um licitante para o outro, somente se tiver consentimento, tá bom? Senão aqui deve prosperar o sigilo é a regra. Agora, se você tiver interesse, tem que ser bem, né, essa condição fica muito bem clara lá dentro do edital. Prever a possibilidade da realização de fases sucessivas, que significa o quê? Eu posso estar ouvindo mais de uma vez aquele licitante aqui, se ele atendeu todos os requisitos da fase diálogo, tá bom? Manter a fase diálogo até que a administração em decisão fundamentada identifique qual que é a solução que melhor atenda os seus objetivos e juntar no processo licitatório, assim que declarar a fase diálogo finalizada, todos os registros e as gravações. Então, isso precisa vir para dentro do processo administrativo. Então, essas são as exigências básicas da fase diálogo. Agora, terminei a fase diálogo, escolhi qual dos projetos vai atender as necessidades da minha administração pública, eu obrigatoriamente preciso abrir a fase competitiva. Essa fase competitiva vai participar especificamente aqueles que participaram da fase de diálogo. E o prazo desse edital na praça é de 60 dias úteis. Muitos colegas falam para mim, mas Alessandra, isso não é privilegiar, por exemplo, você, que foi o seu projeto que foi escolhido? Nada. Aqui é que eu ia ter medo. Por quê? Porque os demais concorrentes viram afiadíssimos para tentar ganhar aqui na forma escolhida pela administração na seleção da proposta mais vantajosa, tá bom? Então, na competição, a lei também coloca aqui outras 6 regrinhas também, hein? Vamos lá, ó. Especificar a solução que atenda às suas necessidades, né? Então, isso, obviamente, ela vai estar justificando, dentre aquelas que foram apresentadas na fase de diálogo, qual que ela escolheu, então vai ter que fundamentar. Descrever os critérios objetivos que serão utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Autorizar a participação de todos os licitantes que foram pré-selecionados, já disse, exigir a apresentação das propostas com os elementos necessários à realização do projeto, prever a possibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não implique ou distorçam, né, a concorrência, a competição entre as proponentes e declarar a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva. Vai estar lá no edital, tá bom? Assegurada a contratação mais vantajosa como resultado obtido aqui pela administração pública. Então, essa é a modalidade diálogo competitivo, que é exatamente a modalidade para a contratação que serve para obras, serviços e compras, em que a administração, portanto, realiza vários diálogos com os licitantes pré-selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito exato de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. E esses licitantes, por sua vez, devem apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos, justamente para abrir, então, agora o edital da fase competição. Concorrência e pregão, as duas últimas modalidades que falta a gente analisar. Bom, a concorrência ficou destinada para bens e serviços especiais.
Aqui tem uma outra questão que a lei também coloca lá na parte da definição, no artigo 6. Obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Pois é, aqui a lei deu uma escorregada, enfim, né? Ela deu um ponto aqui que vai colidir com a modalidade pregão. Em qual ponto? Não nas obras, né, consideradas de natureza especial, né? Se bem que aqui é obras, né? Então ela coloca bens e serviços especiais e obras, ok? Agora, quando ela coloca para os serviços de engenharia, ela também coloca na concorrência serviços comuns. E lá no pregão também admite serviços comuns de engenharia. Por isso, agora vai uma sugestão, uma reflexão minha para vocês. Quando a gente estiver diante de bens e serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, adote a modalidade pregão, tá bom? Por que que apareceu esse ruidinho aqui de comunicação na lei? Porque depois de várias emendas na legislação, né, até quando era o projeto de lei para se converter na lei propriamente dita, né, ser votada a lei propriamente dita, o serviço comum de engenharia, ele não estava destinado à modalidade pregão, mas sim à modalidade concorrência. Então, na hora que ela passou a ser autorizada, lá no seu artigo 17, 18, se eu não me engano, parágrafo 1º, o que o legislador esqueceu foi de alterar a redação do artigo 6º. Então, por isso, pessoal, olha lá, quando eu estiver diante de bens e serviços comuns, inclusive serviço comum de engenharia, vá direto para a modalidade pregão. Deixe para a modalidade concorrência, efetivamente, obras, serviços e bens especiais, que são aqueles de alta heterogeneidade e especificidade na sua construção, no seu detalhamento, na descrição daquele objeto, tá bom? E agora só falta a gente analisar a questão dos tipos de licitação. Os tipos de licitação, a gente tem lá maior desconto, menor preço. O maior desconto ou menor preço, a depender do objeto que a gente estiver trabalhando, já são modalidades, tipos de licitação, forma, né, de escolha mais vantajosa para a administração pública, obrigatória na modalidade pregão. É obrigatório na modalidade pregão. E também visto aqui na modalidade concorrência. Na modalidade concorrência, a lei também autoriza a melhor técnica ou conteúdo artístico, como também a técnica e preço, além do maior retorno econômico. Deixa eu falar aqui um pouquinho do maior retorno econômico. Esse maior retorno econômico, isso para quem já trabalhava o regime diferenciado de contratação, o RDC da Lei 12.462 de 2011, já estava acostumado. Mas para quem não, é utilizado nos contratos de eficiência, que é aquele que autoriza a seleção de proposta que proporcionar maior economia para a administração pública decorrente da execução do contrato, que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Como é que funciona isso? Funciona que no meu edital eu vou ter duas propostas. Uma primeira proposta de trabalho, que vai descrever aqui a minha obra, o meu serviço e os bens que serão necessários para aquele objeto, e a economia que se estima gerar em unidade de medida associada àquela obra, ou bem ou serviço. E, na sequência, a proposta de preço. E essa proposta preço, o particular vencedor, ele vai receber o quê? Ele vai receber a diferença, o valor correspondente em percentual do que ele vai gerar de economia para a administração pública. Então, vamos imaginar, por exemplo, eu estou buscando a geração de economia em energia elétrica dentro dos próprios públicos. E eu fiz uma troca, por exemplo, do uso de energia elétrica normal, né, que a gente tem aí conta de luz normal, adotando agora o processo, por exemplo, de iluminação fotovoltaica, que é aquela luz solar. E aí eu tenho um ganho com a instalação da iluminação
iluminação fotovoltaica, eu acabo tendo um ganho muito grande na conta de energia elétrica. Então, esse percentual, vamos imaginar um exemplo aqui, né, que fosse esse adotado, né? O percentual de economia que vai ser gerado é o que vai corresponder ao valor da proposta para preço, né, para o vencedor dessa licitação. Então, esse maior retorno econômico só vou estar utilizando quando o objetivo da administração pública for a contratação de eficiência, né? Então, aqui eu também posso ver na modalidade concorrência. Na modalidade concurso, ou eu vou ter melhor técnica, ou eu vou ter o conteúdo artístico, tá bom? Então, uma dessas duas formas de seleção da proposta mais vantajosa. E para o leilão, sempre o maior lance, obviamente, né? Quem paga mais pelo valor mínimo que foi arbitrado na venda do bem móvel ou imóvel da administração pública. Uma coisa curiosa é que a Lei 14.133 cria a modalidade de diálogo competitivo, mas ela não diz depois, lá na fase competitiva, qual que vai ser a forma da seleção mais vantajosa para a administração pública. Me parece que todas essas hipóteses, menor preço, maior desconto, técnica e preço, mesmo a técnica e preço, porque vai ter que demonstrar, ainda que eu escolhi qual vai ser o objeto, né, o termo de referência utilizado lá na fase diálogo, quando chego aqui na fase competição, eu preciso ter certeza de que não só aquele que foi o autor do qual foi escolhido na fase diálogo o termo de referência, mas os demais, se eles têm real condição técnica de desempenhar aquele objeto. Então, também me parece que aqui melhor técnica e preço também possa ser utilizado aqui, como também o maior retorno econômico, porque eu posso estar diante de um contrato de eficiência utilizando aqui a modalidade diálogo competitivo, não posso? Posso. Então, eu também posso estar utilizando aqui o maior retorno econômico. Bom, essa é a parte 4 da aula 6, que cabia estar falando um pouquinho sobre as modalidades e os tipos de licitação. Continue aí seus estudos, bons estudos, boa sorte e vamos à frente adiante com todas as novas regras da Lei 14.133 de 2021.